O meu chamado a seguir Jesus Cristo, a entrar no seminário, a entrar na Copiosa Redenção, foi inicialmente pensando em deixar tudo para seguir Cristo. Quando em 2014 tomei essa decisão, foi pensando principalmente no abandono e no deixar, no desapego, na renúncia para poder servir e me dedicar inteiramente a Deus. O chamado à vida sacerdotal veio durante esse processo. Eu fui entendendo que também dentro de um chamado à consagração tinha também o desejo de Deus e um desejo também meu de seguir Jesus Cristo e servi-lo através do ministério sacerdotal, através do ser padre, através desse ministério tão rico que eu fui descobrindo aos poucos a sua riqueza. Foi uma vocação dentro da vocação. Então, quando eu decidi por isso, pela vida religiosa, por mudar completamente o jeito de viver, um estudante passa a ser seminarista, aquele que vivia uma vida cotidiana normal, estudos, trabalho, amigos, decide-se entrar na Copiosa, foi realmente essa primeira vocação e esse primeiro chamado. Depois disso tudo, quando eu fui para o noviciado na Itália, quando eu fui chamado a olhar mais profundamente a minha história através daquilo que a gente realiza ali nesse percurso, um tempo de mais interioridade, de mais oração, eu fui me questionando também se era vontade de Deus ou não. Eu tive dúvida no começo se eu iria continuar só como irmão, só como consagrado, ou eu também seguiria esse ministério sacerdotal. E foi ali que, através da ajuda também de um diretor espiritual, de alguém que me explicou, me acompanhou, foi o lugar onde eu tive a oportunidade de discernir essa palavra, de entender que eu também era chamado ao sacerdócio. E foi então ali, com a ajuda do padre Valdecir, que na época era o meu mestre de noviços, também com a ajuda do padre Luciano, que é um padre diocesano na diocese de Caltanissetta, onde eu pude responder ao Senhor essa segunda chamada que Ele me fez, esse segundo convite a ser sacerdote também. Fui descobrindo que o sacerdócio é um servir através da união com Cristo, servir o seu povo através do ensino, através da santificação, através dos sacramentos e guiar um povo, um rebanho a Cristo continuamente. Como o Padre Otto nos escreve, sendo como Moisés, não mais abrindo o Mar Vermelho, mas abrindo o coração do próprio Cristo para fazer uma multidão de pessoas passarem através dele. E para nós isso se realiza na Copiosa Redenção, também através do sacerdócio. Ser padre, para mim hoje, diria que me encontro diante de um grande mistério, não por ser uma coisa escondida, mas por ser uma coisa tão profunda que a gente não pode nem imaginar, seja a beleza, as coisas positivas, mas também os desafios que vão vir. Mas o que hoje eu entendo por ser padre é realmente estar unido a Cristo e deixar com que Ele opere em mim. Então, eu acho que a minha função hoje é querer estar e, através da vida de oração, da vida de conversão, da vida de pastor, estar unido a esse Cristo para deixar que Ele realize, através do ensino, através dos sacramentos, através da Eucaristia, através da adoração, através da vida de oração e da vida de missão, uma obra de redenção. Então, por isso que ser sacerdote hoje, para mim, é um mistério, mas porque comporta uma beleza, um desafio e também uma profundidade que tudo se resume para mim em estar unido a esse Cristo que um dia me chamou também. Agir em persona Christi, não só para mim, mas para a igreja, é operar a ação de Cristo, a ação salvífica de Cristo, através desse sacramento, que é o sacramento da ordem. Então, através desse sacramento da ordem, poder atualizar continuamente o desejo mais profundo de Deus, que é nos salvar. Ele nos salva principalmente através dos seus sacramentos. Por isso que o padre, o sacerdote, não é sacerdote por si só, mas ele está unido ao Cristo, que através da nossa fraqueza, através da nossa limitação, tem bastante, ele opera
pela graça dessa ordenação que acontece e onde nós nos unimos a Ele para realizar na Eucaristia, no sacramento da penitência, nos outros sacramentos, mas também no anúncio da palavra, através do governo das pequenas igrejas que Ele nos confiar, essa ação salvífica. Então, toda vez que alguém se aproxima do padre, do sacerdote, não deveria ver simplesmente nós, mas deveria ver esse sacerdócio de Cristo que opera em nós. Diria para aquele João que entrou em 2014, em 2015, para confiar mais. Olhando esses quase 11 anos de caminhada, vi que tantos medos, tantas angústias, tanta preocupação era somente na minha cabeça. Claro que partiam de situações reais, mas essa confiança e esse abandono em Deus valem a pena. Então eu diria para aquele jovem que estava chegando, diria assim, confia mais, se abandona mais, se entrega mais, porque é Deus que faz, a providência dele nunca falta. Ele é esse pastor que nunca deixou faltar nada e hoje me convida também a anunciar através desse sacerdócio, né? Então chamaria a atenção desse jovem para dizer para ele, poxa, confia mais, acredita, Deus provê e Deus que está guiando tudo. Então, na verdade, foi por isso que eu digo que foi Deus que nos escolheu, porque não pensava no início em ser um padre da Copiosa Redenção. Eu pensava em doar minha vida, me entregar inteiramente a Jesus Cristo, e nesse processo eu fui entendendo que era também o sacerdócio que ele me chamava dentro da Copiosa Redenção. E para mim, ser um padre hoje da Copiosa Redenção significa poder servir este carisma, porque existem os leigos, existem as irmãs, existem os irmãos que já servem esse carisma, mas também poder servir agora através do ministério sacerdotal, onde, através dos sacramentos de modo específico, essa Copiosa Redenção chega um pouquinho mais longe, ou chega de um modo diferente, para que essa Eucaristia possa estar presente em cada lugar onde a gente passar, esses sacramentos de Cristo, essa graça da salvação possa estar cada vez mais presente. Todo mundo que a gente encontrar possa experimentar um pouco dessa abundância da redenção. Eu acho que para todo mundo a família é sempre um desafio, porque nem sempre é fácil. Também para mim não foi assim. Sendo filho único, tendo que, de certa parte, me afastar pela distância, pelos compromissos, pela dedicação às coisas do reino, não foi sempre muito fácil. Então sempre teve esse sentimento de querer estar perto, de querer poder ajudar, mas a minha família, ela sempre teve muita fé. Então, mesmo que foi sempre para eles um sacrifício, foi, sem dúvidas, uma entrega também da parte deles. Então eu acho que para minha família é também uma entrega. Eu reflito muito nesse tempo que eles participam também desse meu sacerdócio, porque junto comigo eles estão se entregando também. Na ausência que eu estou deixando nesse momento, se torna também para eles uma oferta. No momento onde eu estou evangelizando, onde eu estou anunciando a palavra, também não estou levando só a minha vida, eu estou levando também a vida deles. Quando eu estou me convertendo, estou pedindo pelas graças da minha conversão, da minha salvação, isso também atinge a minha família. Tenho certeza que no coração a minha família entende isso, mesmo que sofra bastante, mas participa comigo desse sacerdócio. Meu lema sacerdotal é: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então isso para mim é uma frase que me acompanhou sempre. Inicialmente ela começou a aparecer diante dos desafios, diante da vontade de desistir, e eu repetia isso para mim, mas para onde que eu vou? Qualquer lugar vai ter desafio, qualquer lugar vai ter cruz, qualquer lugar vai ter sofrimento. Então, aonde que eu posso ir? Só para o Senhor. Depois essa frase foi se tornando uma experiência cada vez mais profunda de ver que é tudo em Deus, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu realizo. Esse sacerdócio não é obra minha, mas as palavras de vida eterna, ou seja, a ação primeira é de Deus. É Ele que chama, mas é Ele que também guia cada passo. Tem muitas histórias na Copiosa Redenção, se a gente fosse contar, teria muitas histórias assim que mostram que só Ele tem as palavras que nos dão vida eterna realmente e nos dão as respostas verdadeiras. Então eu acho que esse tema vem muito em encontro com o desejo
desejo inicial lá do meu coração quando eu decidi por essa vocação, que foi confiar e me abandonar em Deus. Ser pobre, não só de dinheiro, mas ser pobre também me confiar e de seguir Ele, assim, onde Ele quisesse, e sabendo que nele eu poderia encontrar vida e vida eterna. Por isso que esse é o lema: só Tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Não tem um outro, hoje, sinceramente, se eu pudesse responder, não tem um outro desejo do meu coração que não estar no Senhor e na Sua vontade. Por isso, desse lema. Respondendo assim o Padre Wilton, que não está aqui hoje nos acompanhando nesse momento, mas com certeza já é uma graça poder ter vivido com ele. E para mim o Padre Wilton, todas as experiências que eu tive com ele, muitas experiências vendo os momentos onde ele sofria, a sua doença, né? Porque eu cheguei no finalzinho já da sua vida, e ele sempre foi um exemplo da Eucaristia para mim, porque o Padre Wilton se consumiu, ele não teve medo de se desgastar. Para mim, todas as experiências que eu tive com ele me revelavam que ele era uma Eucaristia viva, que se consumia. Nos últimos tempos, ele ali na sua cadeira ainda se consumindo, perdendo, né, muitas vezes a memória, mas nunca deixando de se confiar inteiramente em Deus. Então essa é a minha experiência geral, que resume tantas outras experiências, pequenas experiências que eu tive com ele. E o Padre Wilton um dia me disse: experimentar a copiosa redenção na nossa vida é a nossa primeira vocação, e ele experimentou que Cristo estava resgatando ele cada dia, e por isso ele se deu inteiramente. Eu acho que essa é a minha experiência com o fundador.